Olá, queridas irmãs! Olá, queridos irmãos! Que bom estarmos juntos uma vez mais no programa falaboa.net. Boa noite, querida Lia Valente. A Lia está aí nos aguardando desde as 18h37. Maurício Mancini chegou antes de você hoje, olha só. A nossa querida Elô Paisano, que tanto tem nos ensinado, Eliane, Maria Brígida, lá da capital do Brasil, ó, o nosso querido Maurício está aí nos desejando paz e bem, esse companheiro valoroso. Ivana, depois nós vamos te falar um pouco desse companheiro, ele é lá do Rio de Janeiro, da cidade de Seropédica. Todos os dias de madrugadinha, ele manda uma mensagem ao Quincas, pedindo as bênçãos do Quincas, e uma mensagem para a gente dizendo paz e bem, diariamente. A nossa querida Maria Lígia também está aí, a Rosemary, a Maria Lígida é lá, Lígia, do Rio também, a Rosemary é lá do São José do Rio Preto, a Olga é aí de Goiânia. Ô, Olga, boa noite. Eunice Dias Borges, o Jorge Dutra, também do Rio, a Débora, também lá de São José. Essa irmã aí, Olga Batista. Ah, não, ela eu já cumprimentei, perdão, eu me confundi. A outra está aqui, a Lúcia Helena, ó. Também é aí de Goiânia. Eusa Rezende, Célia Andrade. Que turma da melhor qualidade. Que bom estarem conosco, viu, gente? Uma bênção. Quincas Veloso, aos domingos é dia de fala boa. E onde tem fala boa tem que ter quem? Me conta, meu irmão. Uma menina chamada Ivana. Um abraço para a Ivana, muita paz para você, para a sua família, para todo o pessoal de Goiânia, aquela capital bonita. Eu fiquei impressionado, Ivana, antes dos seus cumprimentos, até quero falar nisso. Eu conheci Goiânia, o Lago das Rosas era fora da cidade, Campinas era fora da cidade. E hoje, quando eu fui a Goiânia, menina, eu fiquei assustado. Que tamanhão de cidade, que capital maravilhosa, que coisa boa. O pessoal de Goiás merece todo o carinho nosso. Os mineiros, uai! Boa noite, Ivana. Nossa, gente, que alegria, que coisa boa estarmos aqui nessa fala boa de todo domingo, né? Hoje eu tenho a alegria de conversar com vocês. E é isso mesmo, viu, Quincas? Goiânia está uma cidade grande, bonita, um lugar muito gostoso de se viver. Eu vivo em Goiânia praticamente minha vida inteira. Nasci no interior, na melhor cidade do mundo, claro, que é Jataí, Goiás, mas vim para Goiânia ainda pequena, e a gente aqui, Quincas, né, gosta demais também dos mineiros. Porque a gente brinca que aqui metade do povo de Goiás é mineiro, e a outra metade é filho de mineiro. Então é muito parecido, uai, muito parecido. Uai. E só tem um defeitinho, viu, Quincas? Nós estamos a 1.000 quilômetros do mar. Porque se tivesse praia, aí era a perfeição. Ivana, você citou Jataí. Eu estou me lembrando de um fato aqui muito curioso. Numa ocasião, o médium Júlio Carvalho foi fazer uma psicografia lá em Jataí, lá na Casa do Caminho, com a Valneir, né? Sim. E aí ele achou uma coisa muito interessante lá, tinha um disque piqui. É só coisa de Goiás, né? Só coisa de Goiás. Isso Ivana, antes do Quincas trazer uma leitura, que normalmente ele traz para a gente conversar a respeito, enfim, fala um pouco de você, para quem ainda não te conhece, que esteja nos acompanhando, minha irmã.
Bom, eu sou uma trabalhadora espírita que ama muito essa doutrina, que desde que me tornei espírita, em 1990, tive a felicidade de conhecer o espiritismo da melhor forma possível, participando de um grupo de estudos, do estudo sistematizado da doutrina espírita, né, o ESD, na Federação Espírita de Goiás, no ano de 1990. E depois disso, né, encontrei aquilo que eu buscava e sou uma trabalhadora espírita, a gente faz, né, todo o possível para atuar nas instituições, tentando auxiliar no objetivo da Casa Espírita de promover o estudo, a prática e a divulgação da doutrina espírita. Estive à frente da Federação Espírita de Goiás por 2 vezes, né? Uma primeira vez de 2013 a 2016, depois retornamos em 2021 e 2022. O mandato encerrou no dia 31 de dezembro. Agora prosseguimos trabalhando na FEEGO, na diretoria de gestão editorial, mas também, né, trabalhadora da Casa Espírita, participo de um coral maravilhoso, que eu digo que é o melhor coral espírita do mundo, que é o Coral Vida e Luz. Estamos também auxiliando na Revivas, que é uma rede de prevenção ao suicídio. Então, assim, gostamos demais desse trabalho, né? De falar de Jesus, de refletir sobre os ensinamentos espíritas. Por isso que é muito bom nós estarmos aqui conversando hoje. Que beleza, que beleza. Gente, compartilhem esse link, viu? Aproveitem, enviem as suas perguntas, vocês vão ver o carisma, a disponibilidade da Ivana para conversar com a gente. Vamos aproveitar a presença dela, porque nem sempre é possível, nós precisamos de esperar o momento de férias dela, porque ela tem atividade nesse horário, para que pudéssemos ajustar. Então, vamos explorar a nossa irmã com a gente, né, Quincas? Ah, sem dúvida, né? Explorar para a gente poder enriquecer o nosso conhecimento e aumentar a nossa amizade. Porque a Ivana tem uma simpatia que eu vou te contar uma coisa. É interessante, viu? A gente fica muito à vontade com você. E nós vamos te oferecer para a meditação do livro Agora é o Tempo, Emmanuel, pela psicografia de Chico, o capítulo de número 2, intitulado Frases da Hora. Continua trabalhando, não reclames, atenção em tudo, cultiva o essencial, nada critiques, auxilie para o bem, perdoa sempre, espera construindo. O passado orienta, o futuro promete. Hoje é o dia de fazer o melhor. Eu fico pensando, né, como que o Emmanuel consegue, em poucas linhas, traçar para nós parâmetros necessários para um bom comportamento e sermos, ao mesmo tempo, espíritas cristãos verdadeiros. Olha, veja bem, continua trabalhando. E o Wellington? Continua trabalhando. O Wellington anda... Ivana, eu queria te contar um caso. Você falou que pertence a um coral bonito aí, né? Nós fomos fazer um trabalho na terça-feira passada, na cidade de Ibiá, no Centro Espírita Paulo Estevo, com os nossos amigos Daniel Nascimento e a sua família. Você não é de ver que, quando nós estávamos ali num bate-papo, o Wellington resolveu cantar. Oh, que coisa boa, hein? Estava escondendo o talento, Quincas? Olha, eu não sei, eu acho que ele não tem esse talento, sabe? Ele estava até proibido de cantar em público nas nossas lives. Mas ele arrumou um jeitinho, sabe? E o pessoal colaborou muito, porque todo mundo cantou também, sabe? Ele é sabidinho. Eu acho que o espírito do Chacrinha baixou nele. Mas, ô Quincas, é porque cantar é muito bom. Quem canta seus males espanta. Cantar é muito bom. A gente pode até não saber cantar, mas a gente canta assim mesmo, traz alegria. Não é? Quando sabe, é melhor ainda. O Quincas sabe cantar, né, Wellington? Muito. O Quincas A família inteira dos Veloso, a família né, Ivana? inteira, é verdade. São artistas. Mas lá a gente não cantou, não. A gente só convidou os irmãos a cantar.
E foi gostoso, foi um momento, assim, muito suave, muito gostoso mesmo. Uma canção muito conhecida e que era inerente à nossa conversa, porque lá, a exemplo do Congresso de Goiás, o CEP também completou 39 anos de existência. Olha que Aí nós bacana. estávamos lá. E é justamente o 39º congresso que vai se realizar agora, não é isso, Ivana? Exatamente. E com grandes desafios, viu, meus irmãos? Grandes Uhum. desafios. Porque ficamos, né, por 2 anos no formato virtual. Nós Sim. tivemos o congresso em fevereiro de 2020, acabou o congresso, veio a pandemia, parou tudo, mas 2020 nós fizemos o congresso. 2021 e 2022 nós ficamos no virtual. E 2023 estamos retornando ao presencial. Mas estamos, assim, né, surpreendidos, porque, primeiro, o custo de tudo, né, assim, assustador, os Verdade. custos de se organizar um evento, né, assim, muito alto. E também o pessoal ainda muito devagar na adesão das inscrições. Nós tínhamos, no passado, o problema é para oferecer vaga, porque todo mundo queria, não tinha, né? E agora nós estamos até um pouco preocupados, porque ainda temos um número pequeno de inscritos e insuficiente para a gente dar conta de assumir os custos do Congresso. Então, Uhum. temos feito, né, intensificado aí a divulgação, porque quem já participou sabe que é um momento maravilhoso, muito especial. E imagine, né, gente, nós nos unirmos no mesmo ambiente, todos espíritas, vibrando numa mesma sintonia. O ambiente de fraternidade é maravilhoso, né? É Além da verdade. oportunidade do estudo, da reflexão, mas a confraternização, o momento da arte, porque o Congresso traz muitos momentos artísticos, os momentos culturais, né, com a Feira de Livros, programas de bastidores da literatura, então é coisa boa demais. Estamos querendo, né, que o povo se anime. Gente, vamos voltar para o presencial, porque o virtual é maravilhoso, mas o presencial é insubstituível. Né? Nada substitui Insubstituível. o encontro, o abraço. Né? É verdade. E eu É até verdade. imagino, Wellington, que eu devo abraçá-los no fim de semana que vem, em Uberlândia. Uhul, é claro! Estaremos todos no Aê, céu, mas sem desencarnar. todos no céu. Hoje Evânia, ainda e quando vai ser o O Congresso, congresso? Quincas, ele acontece tradicionalmente no período do Carnaval. Então, esse ano, de 18 a 20, no Centro de Convenções de Goiânia. É E olha, fevereiro, né? em fevereiro, isso, 18 a 20 de fevereiro. E nós teremos na abertura um momento muito especial, porque esse congresso nós estamos fazendo uma integração da programação da juventude com os adultos. Então não tem mais separação. Isso aqui é da juventude, isso aqui é dos adultos. Nós estamos fazendo uma programação integrada. E a abertura nós contaremos com um adulto muito experiente, muito querido, e 2 jovens muito experientes e muito queridos. Teremos na abertura o Haroldo Dutra Dias, conversando com o Gustavo Silveira e com o Vitor Hugo, com o menino. Então, a gente, né, imagina, esse congresso vai ser tudo de bom, trazendo o melhor da madureza, trazendo o melhor da juventude, e todos juntos e misturados. olha, Maravilha, maravilha. desculpa, Olha Quincas, te aí. interrompi. A Beth está me entregando, que eu estou cantando com o Grupo Ilumina. É mesmo, Beth? Ivana, essa conversa, um dia desses, o Haroldo foi, bem recente agora, foi a Monte Carmelo. E nós fomos, inclusive, fomos levá-lo, né? E na volta nós viemos todos aqui para casa. O Haroldo ficou com a gente aqui e vieram para cá o Gustavo, o Vitor Hugo, o Tárcio, né? Ivana, de repente, o Haroldo fala assim: e aí, já está na hora do meu voo? Já era 5 horas da manhã. Então, Meu Deus, olha que delícia, hein? Coisa essa, boa. essa conversa dos três aí vai ser riquíssima. Riquíssima. Pois é. E Com olha, eu certeza. acho que a gente ficaria assim, muito feliz, viu, Wellington e Quincas, se vocês estivessem aqui conosco também, para participar dessa prosa. Ah, Por mas favor, olha, já sintam-se muito convidados. já estou pensando aqui, e eu não conheço ainda o Congresso de Goiás, e é uma Puxa vida, ótima oportunidade, Eu viu? também não conheço, não. Então, gente, é uma ótima oportunidade. Espero vocês aqui. Só, tá, vamos combinar. Que precisar, nós estamos aqui. E vai ser uma alegria ter vocês aqui conosco. A alegria vai ser nossa.
Ô, Quincas, desculpa, você ia falar algo com a Ivana, eu acabei te interrompendo, meu irmão. Não, eu já disse. Mas é muito interessante porque o Eurípides, né? Ele sempre me comenta os fatos e ele gosta muito do evento, mas realmente dá umas épocas que provavelmente os filhos vão estar tudo aqui, fica difícil de sair, você sabe como que é mais difícil, né? Sim, é verdade. É verdade. Carnaval é um ambiente, é um feriado propício para a família se reunir, né? Feriado É, mais prolongado, então a gente entende isso. Olha só, esse pessoal aqui do chat são amigos mais, mas tem um que gosta de fazer inveja na gente. Olha a Luz Dalma dizendo que almoçou lá com a Valneir e foi tudo de bom. Mas tinha que ser mesmo, Luz Dalma. Uma criatura daquela, que bom, Luz Dalma. Um beijo para ela, viu? Outro bem grande para você. Em breve nós vamos aí, se Deus quiser. A Andresa está dizendo que perdeu seu filhinho. E o Maurício acaba que está dizendo para ela que o filhinho continua vivo. Deixa eu ver se achei. Ela está no perfil do José Gomes. Ó. Muita paz, que Deus continue me guiando depois do falecimento do meu filho. Muito triste. É muito mesmo, não é fácil, né, minha irmã? Você gostaria, Ivana, de mandar uma palavrinha para nossa querida Andresa? Andresa, eu imagino que seja a dor maior que nós podemos ter na vida é a despedida de um filho, não é? Porque parece que a natureza foi feita para que aconteça da forma correta, que é os pais indo primeiro, depois indo os filhos, né? Mas nós sabemos que a justiça divina, ela não falha. Tudo que acontece é para o nosso bem. Então, quando nós temos essa certeza, nós precisamos buscar a fé, né, e a resignação, porque nós temos a certeza de que o nosso filho, ele não está morto, ele apenas não está mais materialmente conosco, mas ele prossegue vivendo. O reencontro é uma certeza, nós vamos reencontrá-lo. Então, esse é o momento da gente direcionar para ele todo o nosso amor, todo o nosso carinho, desejando que ele esteja bem onde ele estiver, que ele também aceite essa nova condição, porque é mais sofrido quando os que ficam aqui, a mãe, ou o pai, ou os irmãos, ficam muito desesperados, né? Não conseguem aceitar, ficam muito revoltados, né? Ficam chamando o tempo inteiro aquele que partiu. Isso causa sofrimento no que foi. Então, para a gente ajudá-lo na nova adaptação ao mundo espiritual, pelo contrário, a gente manda para ele o nosso carinho, né? A certeza de que ele está bem e de que nós também vamos ficar bem até o dia do reencontro. Né? Então, Andresa, prece, muita prece, lembra do seu filho com muito carinho e tenha paciência, porque o dia do reencontro vai chegar mais rápido que você imagina. Isso mesmo, isso mesmo. O Quincas, se você permitir, eu vou apresentar a Ivana uma pergunta da Elô muito boa. Pode ser? Ivana, a Elô Paisano é uma irmã muito querida lá de Belo Horizonte. Ela diz assim: Ivana, o que você acha que está acontecendo com os espíritas? Por que essa debandada dos encontros presenciais? Medo ainda de contágio ou preguiça mesmo? Elu, essa é uma pergunta que a gente tem refletido bastante, né? Não só aqui em Goiás, mas assim, em contato com as federativas dos outros estados. Essa debandada, ela aconteceu não só nos eventos espíritas, ela aconteceu também das casas espíritas. Então, hoje é uma realidade, em grande número de casas, os trabalhadores não retornaram depois da pandemia. Alguns novos estão chegando, ótimo, isso é maravilhoso, né? Mas aqueles trabalhadores que eram vinculados à casa, ao trabalho, de repente passou o período do perigo e eles não voltaram. Então a gente fica pensando, por quê? Por que não? Vamos pensar o seguinte: existe o caso daqueles que são mais idosos, porque uma realidade que a gente sabe é essa, né? O nosso público espírita, ele, na maioria das casas, é predominantemente um pouco mais, né, de adulto para idoso. Então, dependendo da situação daquele trabalhador, ele se sente inseguro, né, depois dessa pandemia, talvez ele já não tenha mais a força física para que ele possa se dedicar como ele se dedicava no passado, e
ele prefere acompanhar à distância. Mas eu também penso que aconteceu foi o comodismo, sabe? É cômodo ficar em casa, a gente senta no sofá, liga a TV, bota no YouTube, tem um monte de programação espírita acontecendo. Então, nós usufruímos daquilo tudo, né? Estamos sendo beneficiados com aquilo que outros estão produzindo, mas e nós? Nós estamos contribuindo de que forma? E aqueles que conheceram o Espiritismo na pandemia e que estão buscando agora os centros espíritas, querendo saber mais, precisando de ajuda, quantas pessoas doentes chegando aos centros espíritas? E eu sentada em casa, só assistindo, só acompanhando. Então, eu penso que nós nos acomodamos, a maioria de nós estamos acomodados. E uma coisa também, viu, Elton? Nós ouvimos de uma companheira aqui de Goiás, ela tinha, antes da pandemia, o hábito da leitura, ela lia muito. Então, todo mês, ela ligava lá na nossa livraria, na Federação Espírita, e perguntava, que novidade que tem? Chegou livro novo? E ela ia, e ela olhava as novidades, e todo mês ela comprava os livros, porque ela lia muito. Aí chegou a pandemia, parou tudo. Quando nós voltamos, ela sumiu, não estava voltando na livraria. Aí as meninas, né, a funcionária ligou para ela, escuta, fulana, quem foi? Você sumiu, nós já estamos aqui funcionando. Ela respondeu, não, menina, sabe o que é? Descobri as séries. Agora, eu só fico viciada nas séries da Netflix. Verdade. Então, gente, vamos ter cuidado, a gente tem que ter equilíbrio. Assistir as séries é bom? Ótimo, não tem problema a gente assistir o seriado, mas não esqueçamos daquilo que é importante, né? Do estudo, da leitura de uma boa obra, né? Então, o equilíbrio é importante. Eu penso que é isso, viu, minha amiga? O que aconteceu? Excelente. Né, Quincas? Muito boa a percepção da Ivana. Nós ficamos pensando muito nisso. Aliás, houve quem manifestasse, algum escritor, antes de terminar a pandemia, falando exatamente, chamando a atenção de como nós iríamos nos readaptar à vida pós-pandemia. Porque foi um choque, né? Eu digo para vocês, eu fiquei 2 anos sem sair na rua. Eu fazia caminhada dentro do nosso ambiente, na horta, porque aqui tem espaço. Todos os dias eu caminhava 2, 3 vezes por dia. Então, quando eu saí à rua, eu achei tudo diferente, confesso para vocês, mesmo pela idade, né? Então, se a gente, você disse, Ivana, e é interessante isso, porque de repente você se acomodou na comodidade do lar e vai para uma casa que tem mais gente, que você vai se sentar, vai ter um período longo, diria longo para quem não está novamente readaptado. Mas nada melhor do que um toque, né? Um aperto de mão, um abraço. Isso é algo fantástico. Eu estou observando, na casa que nós participamos, o Centro Espírita Humildade e Amor e Luz, a frequência está boa, a frequência está ótima. Só que houve eu diria, uma mudança. Hoje está mais jovens do que os adultos que frequentavam, porque muitos não retornaram. Mas, aliás, foi um bate-papo nosso com o Simão Pedro, no Prosa Espírita. Aliás, você precisa convidar a Ivana para o Prosa Espírita, né? Ela está agendada. Essa semana, não é isso, Ivana? Agora. Quinta-feira. Realmente, quinta-feira. Então, ele disse uma coisa interessante. Falou, gente, o espírita, principalmente o orador espírita, que não participa das atividades da casa. Então, o que aconteceu? Quando voltou, se eu não tivesse tarefa, eu não ia à casa espírita. E aí ele fez essa palestra e eu estou visitando as casas espíritas da minha cidade, independente de ter tarefa ou não. Porque achei tão interessante essa fala do Simão que vem a calhar para esse momento. A presença nossa na casa espírita
muito importantes para nós, né? Para nós, mas tem um significado para o mundo espiritual. É só a gente analisar com calma. E lembrando aí da nossa amiga Andressa, olha, não tem nada pior do que perder. Agora, você perder parte do seu coração, do seu afeto, é difícil. Só que a gente perde, mas não fica sem. É engraçado, né? Você perde, mas não fica sem. Porque o filho continua filho, a filha continua filha. Os encontros se fazem pelas vibrações de amor, de ternura e de uma coisinha tão bonita que a gente chama de saudade, né? Eu lembro da Ana Paula sempre. A Ana Paula, a criança dela, uma menininha, estava, me parece que com 8 anos, Marina. Você conhece a Ana Paula, Wellington? Conheço, de Abadia dos Dourados. O Frederico. Ela deu um depoimento que eu achei uma coisa fantástica. Ela disse assim: olha, a gente tem muita saudade. Eu, às vezes, andando por dentro da minha casa, quando eu vejo aonde ela se assentava para fazer os deveres escolares, o jeito que ela sorria, o jeito que ela me chamava, as coisas que ela gostava de comer, as roupinhas dela, me dá uma saudade e eu choro. Mas a partida dela me trouxe uma coisa extraordinária. Eu fiquei pensando, e ela disse: eu achei motivação de viver, mas eu não tinha. Fica aí uma observação que eu acho magnífica do depoimento da Ana Paula, criatura linda, com seu esposo e tem mais um filhinho. Muito bom. Não, Elton? Sem dúvida. A Lina Calil faz um comentário muito interessante, ó. Ela diz assim que é uma nova adaptação e que ela acredita que iremos chegar ao equilíbrio. Ah, Lina, certamente vamos, viu? Mas eu penso, tem vários comentários a esse respeito aqui. A Lucelena trouxe algumas colocações muito sensatas também. Seria de bom grado que nós compreendêssemos a importância de retomarmos as atividades presenciais o quanto antes, porque isso vai depender de nós, do nosso esforço, da nossa compreensão desse momento. E quando a gente fala das atividades presenciais, nós estamos falando do cotidiano das casas, mas nós estamos falando também disso que a Ivana acaba de nos mostrar, a oportunidade de, eu vou chamar de reencontro, sabe? Com a licença de vocês. Porque nós perdemos um pouquinho aqueles encontros, ficamos impedidos de nos encontrarmos. Principalmente nesse ano, onde o céu retorna, onde o Congresso de Goiás retorna, é um reencontro. Ah, minhas irmãs e meus irmãos. Sabe, Ivana, esses dias, na última sexta-feira, a Cacá, que vai estar no céu e que vai estar em Goiás, né? Que é goiana. A Cacá me liga na quinta. Wellington, você está em Uberlândia? Falei, tô. Ah, amanhã eu passo aí, estou no interior de São Paulo. Falei, passa não, você vai dormir aqui. Aí veio ela, o Tiago, que é o esposo, e o Pedrinho, que é o filho, né? Ivana, hoje eu falei com ela, Cacá, o que vocês trouxeram aqui para casa que não acaba, graças a Deus? Porque a gente fala com a Cacá com muita frequência, mas nada substitui isso que aconteceu, que foi abraçar, sentar ali na escadinha e conversar longas horas. Nós ficamos até... Aí o Gustavo Silveira veio aqui para casa também, nós ficamos até 1 hora conversando e não vimos o tempo passar. Eu só me atentei porque, olha, amanhã eles vão tomar estrada, então vamos deixar os companheiros dormir. Mas, Ivana, eu quero, se
você me permite, eu queria falar um pouquinho mais do congresso, mas antes, minha irmã, o Quincas tem me chamado a atenção para algo que nós estamos percebendo crescer, que é a situação do suicídio na juventude, muito problema com depressão, com ansiedade, com transtornos de tanta sorte, sabe? E você falou do Revivas. Irmã, fala um pouco para a gente desse trabalho, como que é, o que que vocês fazem? É verdade. A questão do suicídio, ela é considerada como uma pandemia. Só que é uma pandemia silenciosa. A gente não faz ideia da quantidade de casos de suicídio que acontecem diariamente no mundo. É algo assustador, né? As estatísticas mostram que a cada segundo uma pessoa tira a sua vida no mundo. É uma coisa de louco. E o Brasil, pelos estudos, vem demonstrando que nós estamos na contramão dos outros países, porque em grande parte do mundo o suicídio vem diminuindo, os índices vêm reduzindo. Aqui para nós está aumentando. E a gente vai, então, tentar entender, né, quais são as causas, quais são os fatores que podem levar a pessoa a fazer, né, tomar essa decisão de fugir da própria vida. E em mais de 90% dos casos, a pessoa que escolhe esta saída, ela não está bem, ela está doente, ela está acometida por algum tipo de transtorno mental. Certo. Então, nós vivemos uma época em que a depressão, os transtornos de ansiedade, síndrome do pânico e outros são muito comuns. Eu tenho certeza que nós que estamos aqui, ou já passamos por isso, principalmente a depressão, que é o mais comum, né? Ou já passamos por isso, ou temos alguém próximo de nós que já passou, passa por isso, conhecemos, convivemos, temos notícia, é uma coisa muito comum na cidade. E os transtornos mentais, eles estão entre os principais fatores que levam a pessoa a pensar em desistir da vida. Exatamente porque ela não consegue enxergar saída para uma dor que ela sente, que é algo que só ela consegue dimensionar, não é? Então, a Revivas, ela surgiu, né? Surgiu da ideia de um muito querido, Jaime Lopes. O Jaime tem uma história muito curiosa, porque o padre, e depois ele deixou o sacerdócio e se espírita. Ele é um trabalhador espírita, e o Jaime foi um dos fundadores de um movimento nacional conhecido como Brasil Sem Aborto, que eu tenho certeza que todos já ouviram falar, né, no movimento Brasil Sem Aborto, que é um trabalho de prevenção também ao aborto, né, de amparo, de apoio às mães em situação de vulnerabilidade, né, durante uma gestação, para que elas possam ter os seus filhos. Então, o Jaime já estava engajado nessa campanha já há 20 anos. E, de repente, a gente começa a ouvir as notícias, né? Que o número de casos de suicídio está aumentando. A pandemia fez isso aumentar, piorar ainda mais. E aí o Jaime me liga uma tarde e fala comigo, Ivana, eu tenho tido muita intuição que nós precisamos fazer algo a respeito. Assim como nós criamos um movimento em defesa da vida desde o ventre, né? Desde a concepção, nós precisamos criar um movimento em defesa da vida, prevenção ao suicídio. E aí ele foi ligando para os amigos, né? Formamos um grupo, começamos a conversar. Em 2021, no Dia Internacional em que se fala sobre a defesa da vida contra o suicídio, prevenção ao suicídio, que é o dia 10 de setembro, a Revivas foi fundada oficialmente em 2021. Então, nós completamos um ano de existência em setembro passado. É uma rede nacional de prevenção ao suicídio, né, em defesa da vida, composta de pessoas de qualquer segmento religioso, ou mesmo que não tenha religião. Não importa, a pessoa pode ser agnóstica, ela pode ter religião, não importa. São pessoas que têm esse desejo de trabalhar preventivamente para evitar o suicídio. Então, a rede ela está estruturada, mas ainda dando os seus primeiros passos. Ainda estamos aprendendo muito como fazer esta atividade. Mas eu convido a todos que estão conosco, visitem o site. Nós temos o site revivas.com.br, www.revivas.com.br. Nós estamos também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Temos um canalzinho lá no YouTube, que ainda está bem tímido, mas já temos um conteúdo bacana lá.
E vocês vão poder compreender um pouco mais desse projeto. Porque às vezes a pessoa diz assim: nossa, mas mais um grupo para trabalhar isso? Já tem tanta gente? Já tem o CVV? Já tem outros? Sim, mais um grupo. São mais pessoas preocupadas em fazendo algo em benefício do outro. Então, é um trabalho que vem se estruturando lentamente, porque a gente sabe que precisa, né, de amadurecer na prática e aprendendo, mas que traz também para nós grandes alegrias. Inclusive, o Maurício está fazendo uma pergunta com relação ao Revivas. Olha só. Sim, que é a pós-venção, né, Maurício? A gente trabalha também com a pós-venção, que é o apoio aos sobreviventes do suicídio. Porque a família, normalmente a família, aqueles mais próximos que ficam, eles precisam também desse amparo, desse apoio. Porque muitas vezes eles, por não compreenderem tudo que aconteceu, por se sentirem impotentes, né? Por não terem conseguido evitar que aquilo acontecesse, muitas vezes trazem um sentimento de culpa, culpa que eles não têm, mas que, né, eles começam a carregar. Isso pode também trazer o adoecimento para esse que ficou. Então, existe também o trabalho, a Revivas ela tem um tipo de atendimento um pouquinho diferente daquele do CVV, porque o CVV tem um telefone nacional, 188, que a pessoa liga e tem sempre alguém do outro lado disposto a ouvir, né? A ouvir, a ser aquele ombro amigo, fazer aquele acolhimento. Mas é algo impessoal. No caso da Revivas, ela vai acessar, nós temos um sisteminha que, a princípio, vem um atendimento eletrônico, fazendo as boas-vindas, né? Perguntando em que a gente pode ajudar, porque esse atendimento serve tanto para quem precisa de ajuda quanto para quem quer ajudar. Se a pessoa quer ser voluntária da Revivas, ela quer ajudar de alguma forma, ela também entra em contato. Muito bem, quando a pessoa diz que precisa de ajuda, ela vai ser direcionada para um dos atendentes voluntários, que fazem esse acolhimento. E aí ela vai conversar com essa pessoa por WhatsApp. Ela vai mandar a mensagem pelo WhatsApp. Então, ela vai saber quem é a pessoa que está conversando com ela, o nome dessa pessoa. Toda vez que ela precisar de algo, digamos assim, olha, puxa vida, hoje eu não estou bem, hoje eu estou em crise, eu preciso conversar com alguém. Ela tem o contato daquele atendente da Revivas que já conhece o caso dela. Então, ela não vai precisar começar a contar a história dela toda de novo. Se o Wellington é o voluntário que está atendendo, ela vai mandar uma mensagem dizendo assim: Wellington, hoje eu não estou bem, né? Eu queria conversar um pouquinho com você. E aí, ó, vamos conversar, puxar o momento em que ela vai desabafar, que o voluntário vai fazer o atendimento. E quando o voluntário acolhido, que ela precisa de um atendimento médico especializado, encaminha para o psiquiatra ou para o psicólogo. Porque a proposta da Revivas é que a gente também tenha uma rede de profissionais da saúde mental que possam fazer um atendimento como voluntários para aqueles que precisam. Porque às vezes a pessoa vive num local em que ela não tem acesso a essa rede de saúde mental. Ou às vezes ela não tem uma condição financeira para buscar uma terapia, né? Na cidade em que ela vive não é oferecido esse serviço pelo SUS. Então, a gente também tenta encaminhar para esse atendimento especializado, quando é o caso, e no caso, quando a pessoa não tem condição de arcar com essas custas. Então, é um trabalho bem complexo, né? Nós estamos aprendendo muito com isso, mas estamos muito felizes por podermos ajudar de alguma forma. Quincas, que riqueza, meu irmão, que bênção esse trabalho. Veja, cada dia nós descobrimos uma coisa melhor, uma coisa boa para nós, né? É interessante. E a gente fica pensando quantas pessoas estão perdidas sem saber o que fazer por falta de uma orientação. E depois, Ivana, eu fico pensando, criou-se muito tabu, por exemplo, quem eu lembro de estar no Instituto Espírita do Amor e uma senhora veio conversar conosco e disse assim: eu estou apavorada porque me disseram que meu filho perdeu a alma, ele suicidou, que ele não tem salvação. Então, tem esses pontos de vista que a gente precisa mostrar. E é interessante que, numa comunicação, o Wellington estava presente, se não me falha a memória, um suicida comunicou e falou: olha, mãe,
senhora pode ter certeza, Deus não desampara ninguém. Achei isso fantástico, sabe? Então, tudo isso é importante. Há pouco tempo, alguém disse para nós aqui, uma pessoa cujo o esposo desencarnou no Covid. Ela disse, olha, alguém disse para mim que eu não posso orar pela alma do meu marido. Então, são coisas assim que, lógico que nós não vamos violentar nenhuma consciência, mas a nossa oportunidade de esclarecer, eu acho isso belíssimo, e esse trabalho, porque que coisa interessante, né, Wellington? O raciocínio espírita ele é para a espiritualização nossa mesmo. É o evangelho e a recomendação do Espírito de verdade, né? Instrução sem academicismo, sem se glorificar e se colocar no pedestal. Nós, os espíritas, precisamos valorizar essa simplicidade de Jesus conosco, porque, gente, vamos observar a simplicidade de Jesus. Olha um momento crítico, Jesus diz assim, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Que coisa! E nós ficamos complicando as coisas aí, né? Até em nome da doutrina espírita. Deixa isso para lá, eu estou falando demais. Tá não, tá muito oportuno. Quincas, sobre isso que você falou, eu acho que é muito importante que a gente compreenda bem como é que é esse processo que pode levar a pessoa, né, a pensar no suicídio ou mesmo a tentar, porque existe muita gente que tenta, não consegue, mas aquele que tentou, ele tem mais chance de querer tentar de novo, então ele tem mais risco, né? E a gente não pode esquecer que todos nós podemos adoecer. O adoecimento, ele ainda faz parte, por quê? Porque nós somos ainda seres muito imperfeitos, nós convivemos com os nossos vícios morais, então pode chegar em algum momento da vida que a gente não dê conta de suportar aquela situação e vem o adoecimento mental. E isso pode acontecer com os espíritas também. E embora nós espíritas tenhamos a certeza da imortalidade da alma, de que não existe morte, né? De que se eu quiser tentar suicídio não vai adiantar nada, porque eu não vou morrer. Quando a pessoa adoece, ela perde essa capacidade de raciocinar, de discernimento. Então, ela fica tão mergulhada naquela angústia, naquela dor, que ela esquece disso tudo. Por isso é que também o espírita muitas vezes tenta suicídio, ou mesmo comete o suicídio. Mas aí a gente também aprende, quando nós estudamos sobre o tema, que Deus é Pai. Né? Jesus falou que, imagina se nós que somos humanos, se o filho pede pão, o pai não dá pedra. Então, imagina, né? Deus, que é perfeito. Então, Deus não abandona ninguém. Se nós passamos por essa situação, se nós perdemos alguém enquanto a gente pode muito ajudar essa pessoa orando por ela. Na verdade, a oração é beneficiar todos. Ela nos beneficia quando nós oramos, ela beneficia aqueles que são objeto da oração. Então, que no momento em que alguém faz uma prece por ele, é um momento em que ele se sente muito aliviado, vai ajudá-lo. Então, é sempre lembrando, façamos as preces em benefício dos nossos irmãos, mas também façamos as preces pedindo a Deus para que nos livre desse adoecimento. Porque muitas vezes nós adoecemos, aquilo é passageiro, a gente se trata, acabou. Mas outras pessoas vivem num ciclo, né, de depressões que vem, melhora, volta de novo, aí melhora, volta de novo, né? Porque já é uma coisa meio que orgânica também. Então, a gente tem que ter sempre assim, esse olhar de empatia com o outro, né? Buscando ajudar. Tanto aquele que está aqui, que está adoecido, quanto aquele que já está do outro lado, mas que a gente sabe que não está perdido. Né? Que tem a misericórdia divina amparando. Exato. Que bênção. Que bênção. Muito, muito boa, né, a observação. E a gente fica, quando você falou, eu fiquei lembrando aí do céu e inferno, né? A segunda parte, aquelas comunicações dos espíritos suicidas, que sofrimento. Eu achei interessante que todos os comunicantes disseram do benefício que receberam
quando oraram, quando foram o foco das orações. Maravilhoso isso, né, que a gente vê. Agora, nós podemos todos nós orar, né? Podemos e devemos, né, Quincas? O tempo inteiro. Ivana, minha irmã, eu estava lendo aqui para você, para a gente conversar, e também a título de informação para quem estiver no chat. Olha, esse 39º Congresso Espírita de Goiás está uma bênção. São 49 conferencistas, Ivana. É isso. 49 conferencistas. Nós temos os nomes assim conhecidos na doutrina espírita, mas nós vamos ter lá, Quincas, também o nosso querido irmão Sérgio Scherce, nós vamos ter o Wagner Moura, e o Wagner já nos falou aqui em conversa de pé de ouvido que tem um apreço espetacular pelo Congresso Espírita de Goiânia. A doutora Adriana, né, nos falou, né, Quincas, que foi lá que ela conseguiu o grande benefício, foi lá no Congresso de Goiás, o grande benefício do patrocínio da Fraternidade Sem Fronteiras para o projeto lá das crianças com microcefalia. É verdade. Ivana, 39 anos, 38, 39º agora, mas são 38 anos semeando bem. 38 anos. E um evento que é assim, não é para envaidecimento, mas é o fato, precisa de ser trazido à tona. É uma referência de evento espírita no nosso país e no mundo, né, Ivana? É um congresso já bastante tradicional. As pessoas, quando vêm pela primeira vez, a gente recebe, assim, pessoas de várias partes do Brasil e gente até do exterior também, que aproveita e vem. Nós ouvimos sempre o relato que a pessoa se surpreende, né? Uma amiga, eu ri muito dela, Quincas, porque ela é de São Paulo e de São José dos Campos. Na época, ela morava em Caraguatatuba. Quando ela veio a primeira vez, a convite nosso para o congresso, isso já deve ter bem uns 15 anos ou mais. A senhora Nilvia Frossar. Eu acho que muitos conhecem a Nilvia porque ela é uma das grandes divulgadoras do trabalho da Fraternidade Sem Fronteiras e é a matrona, né? A Nilvia já é uma senhora com 94, 95 anos, que vai em todos os congressos, estava no Congresso da Fraternidade Sem Fronteiras em novembro, em Uberlândia, virá para o nosso, então é uma trabalhadora incansável. E você estava aqui, Ivana? Não, eu não estava. Não, na verdade eu não estava. Sim. Nilvia esteve e me contou do congresso, né? Entendi. Mas quando ela esteve pela primeira vez aqui, ela ficou tão encantada com o que ela viu, tudo aquilo, né? Porque nós temos a programação dos adultos, dos jovens, das crianças e dos bebês, todo mundo, né? Então, assim, muitas atividades, muita cultura, uma livraria de 1.500 metros quadrados, sabe? Com muita coisa. E ela ficou encantada com aquilo. E aí, quando ela chegou de volta, divulgando lá entre os amigos, e o pessoal dizia assim, que é isso, Nilvia? Em Goiás, em Goiânia, um congresso desse. Porque eu não sei se vocês sabem, né, gente? Tem gente que acha que aqui em Goiânia a gente ainda anda, né, assim, com calcar na cabeça, só tem índio, só tem sertanejo, só tem... Tem gente que ainda acha isso, né? Uhum. Então, ela ficou encantada e ela disse, Ivana, eu conto, o pessoal não acredita. E aí, aos poucos, ela foi trazendo, né? Convidava um, vem, convidava o outro, vem. Então, hoje a gente tem um grupo grande que vem daquela região, que vem de várias regiões, porque realmente é um congresso maravilhoso. Esse ano, gente, nós estamos fazendo uma experiência, na verdade, né? Nós estamos por origens. O Soul, ele tinha uma programação de salas simultâneas. Depois nós concentramos tudo em 2 auditórios. Mas com a pandemia, o que nós observamos? Isso que nós estamos fazendo aqui hoje, olha, essa interação, nós estamos aqui conversando, nós estamos conversando com os irmãos que estão aqui conosco no chat, então existe uma interação entre o público e o palestrante, entre o público e o facilitador, não é? Então nós pensamos, é preciso trazer isso para o presencial. Nada de um auditório para 2.000 pessoas em que as pessoas só escutem, que elas não possam interagir, que elas não possam também se manifestar. Então, por isso é que nós temos uma programação com espaços simultâneos. Em cada uma dessas salas, desses espaços, nós teremos 2 palestrantes juntos, 2 facilitadores. Sempre com uma atividade bastante interativa com o público, para que as pessoas realmente possam estar mais conectadas com o tema, possam se comunicar, interagirem entre si. Essa é a proposta.
Aí, claro, o Congresso de Goiás, ele também, gente, tem uma tradição, que é revelar talentos. Muitos talentos foram revelados porque foram para o Congresso de Goiás e se tornaram conhecidos, né? Nós teremos este ano muitos talentos maravilhosos que serão revelados. Muita gente boa que nós conhecemos na pandemia e que estarão lá conosco. Então, é uma oportunidade, além da gente se confraternizar, conhecer muita gente boa, de uma forma bem interativa. Te falei, Quincas, te falei. Coisa interessante. Já deve ter uns 2 anos, ou menos um pouco, né? Que eu falei para você que precisava chegar a isso que Goiás está fazendo. Interessante. Demais. Olha aí, Ivana, uma madrugada eu tive um contato com um amigo espiritual e ele disse para mim, olha, é preciso conversar sobre espiritismo. E vocês podem criar uma live assim. Isso era 5 da manhã, eu acordei e liguei para o Wellington, essa hora. Falei, Wellington, nós temos que criar uma live assim, assado. E como que vai chamar? Ele respondeu na hora, Prosa Espírita. E ele falou, então vamos ligar para o Daniel. Daniel, nosso companheiro de Bial. Ele ligou para o... Isso era terça-feira. Daniel, está acontecendo isso e tal. Falou, então nós começamos quinta-feira. E já começamos, está no número 100 e... Deve estar no 100, em torno dos 120. Então, foi um momento muito bom. E nós ficamos pensando, né? E é interessante que tem alguns centros que têm nos pedido, olha, nós queremos que vocês estejam juntos, né? Não basta um que não presta, tem que levar 2. Aí vai eu e o Wellington, né? Tem acontecido. Ivana, e aí a gente vai conversar, interagir. Tá de parabéns, viu? Está de parabéns, Goiânia, está de parabéns. Tá de Deus abençoe essa tarefa. E vai dar tudo certo. Assim vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Eu coloquei uma proposta. Não, é só dizer, eu coloquei para você aí o endereço do site, onde tem todas as informações do Congresso, o pessoal está perguntando, né? No site da FEG, mas a gente já colocou o atalho. E a Elô perguntou sobre a questão da hospedagem. Tem um hotel que fica bem de frente ao local do evento. É onde nós colocamos os palestrantes que vêm, né? Fica todo mundo. Chama Comfort Hotel. Então, eles têm uma tarifa diferenciada para quem é congressista também. E, assim, a facilidade é que você só sai do hotel, atravessa a rua, você está no local do evento, sabe? Fica muito fácil, muito bom. Tá aí, ó. Tá aí o endereço. E, gente, vamos lá. Vamos acompanhar esse trabalho, porque, como dissemos aqui, não conhecemos presencialmente, mas inúmeros amigos nossos nos dão notícias que realmente é um evento referencial, viu? Precisamos. E olha, a gente precisa de... Tem outro aspecto que a gente também precisa de abordar, no meu entendimento, que é apoiar o esforço de tanta gente que se esforça por apresentar coisas boas, coisas de bom proveito para a gente. E gostei muito, a Ivana falou das séries da Netflix, um dia nós abordamos isso. Realmente, a competição cresce muito em se tratar de disputa, tempo pela nossa atenção. O FEBV, a conversa que nós tivemos com eles, Quincas. No entanto, continua sendo muito importante a filtragem, porque cresceu a disputa, mas o nosso tempo permanece o mesmo. Agora, é muito importante a gente começar a ser bem seletivo, principalmente nós, que já sabemos que somos espíritos. E o que nós estamos trazendo para nos alimentar?
O lazer é legal? Muito bom, eu adoro filme. O Quincas está assistindo bastante filme, mas que isso não roube a o nosso tempo para aquilo que vai nos fazer bem para a alma, né, Ivana? Exatamente, é isso mesmo. Gente, é interessante, né? O Jailton está conosco, tem mais de 15 anos que o Jajá está sempre conosco no Congresso de Goiás, né? Eu digo para vocês assim, quando o Congresso termina, o sentimento que nós temos, assim, é uma alegria tão grande, e que é todo mundo que sente, sabe? Porque a energia espiritual daquele ambiente é algo, assim, indescritível, né? Então, puxa vida, só quem participa desses eventos é que sabe o quanto é bacana, o quanto é legal, é importante nós nos unirmos, né, nessas oportunidades. E, claro, uma coisa que a gente também gosta muito de comentar, Wellington, é com relação a esses eventos e o custo. Às vezes as pessoas criticam muito e dizem assim: ah, mas Chico Xavier falava que não podia cobrar, a Casa Espírita não pode cobrar. E não pode mesmo, a Casa Espírita não cobra nada. As Certinho. portas da Casa Espírita estão abertas, as reuniões são públicas, todos são muito bem-vindos. Mas quando a gente sai de dentro de uma casa espírita e vai para um centro de convenções ou vai para um centro de eventos, nós temos despesas e altas. Porque nós estamos levando o congresso para fora do centro espírita, dando a oportunidade de pessoas que não teriam a coragem de entrar numa casa espírita, mas que num ambiente neutro eles vão. O nosso Congresso de Goiás, todos os anos, nós temos a presença de um padre. Ele assiste o congresso todo ano, e ele diz, eu gosto, eu venho porque eu gosto de ouvir as palestras. Então, nós temos que levar o espiritismo para fora das paredes da casa espírita, para a sociedade. Quando nós fazemos isso, nós precisamos de um local que seja adequado, que traga um mínimo de conforto para as pessoas que vão participar. Gente, isso custa caro. Quando a gente convida o palestrante, a gente assume toda a despesa dele, o que é justo, porque senão ele não daria conta de atender aos convites. É justo. Então, a gente assume as despesas do palestrante, às vezes ele vem acompanhado com a esposa, com a família. Então, é um evento que fica caro. O que a gente faz não é cobrar ingresso, é fazer o rateio. O Congresso de Goiás, por exemplo, a gente nunca teve objetivo de lucro. A gente nunca fez congresso para que sobre dinheiro. Não. A inscrição é para pagar o custo do evento. O que nos ajuda muito na manutenção da instituição é a livraria que a gente monta. A gente monta a livraria, vende bastante livro, e isso ajuda na manutenção da instituição. Mas o congresso em si, não. O objetivo não é dar lucro. O objetivo é trazer o espiritismo para a sociedade, num ambiente de portas abertas. Mas aí, alguém diz assim, ah, mas então é muito elitista, porque nem todo mundo tem condição de participar de um evento como esse. Então, todos os eventos, eles oferecem alternativas. Uma delas, transmissão ao vivo do evento. A pessoa que não tem condição de fazer a sua inscrição e estar lá presencialmente, ela acompanha de graça pela internet. Segunda alternativa, lá no Congresso de Goiás, nós sempre tivemos ambientes em que o congresso é transmitido via telão para as pessoas que queiram acompanhar, mas que não estão inscritas. Nós temos uma praça de alimentação, a pessoa senta ali, fica assistindo o congresso, ela não está excluída, ela está participando, né? E em terceiro lugar, aqui também nós temos a prática, a casa espírita que tem algum trabalhador, algum frequentador, que tenha muita vontade de ir ao evento, mas não tem condição de pagar, a casa espírita não tem condição de ajudar, a casa manda um ofício para a federação dizendo, olha, nós queríamos, né, apoio para essas pessoas que gostariam de participar, elas são isentas da inscrição. Essa semana mesmo, Quincas, nós atendemos um grupinho de pessoas que o seu irmão trouxe, o Eurípides. Falou comigo, Ivana, lá da nossa casa, nós temos alguns casos e tal. Manda a relação, a gente isenta da inscrição. Então, não se faz congresso, gente, não é para elitizar, não é para ganhar dinheiro, não. A gente faz um evento de amor, para oferecer uma oportunidade de confraternização para 3 mil pessoas reunidas, que é o que nós vamos ter no céu no próximo fim de semana em Uberlândia. É aquele momento que, gente, o que é R$50? Para você, se você e a sua família, no fim de semana, vai uma sanduíche, você gasta isso num lanche. Então, a gente saber escolher onde eu quero investir. Né? Eu vou gastar R$250 para comprar uma calça nova ou eu vou participar de um congresso? É isso.
Exatamente, exatamente. Ah, Ivana, nós vamos nos encontrar esse ano, viu? Não só no céu, mas no evento de Goiânia também. Tenho muita vontade de ir aí. Vamos aproveitar essa oportunidade. Ô, Quincas, eu tô desconfiado que esse relógio aqui do Já Já parece de obsessão. Já Ele passou 1 hora. está acelerado, né? Está acelerado. Está Mas acelerado, voou. foi um momento muito bom. Nós temos que agradecer a Ivana de coração. E vamos estar juntos, então, quinta-feira, né? Que Quinta-feira. se Deus quiser. E aí vamos conversar mais. E os nossos amigos aí do chat, nós vamos fazer umas perguntas mais fortes aí para a Ivana, né, Wellington? Se eu não souber responder, o Quincas responde todas, viu, pessoal? Pode ter certeza. Ela está enganada comigo, hein? Que bênção, Ivana, que bênção que foi a sua presença. Como sempre o é, viu? Muito leve, muito sensata, muito ponderada. Sabe, bom Wellington, demais. Oi, meu irmão. a Lúcia Helena Mendonça de Lima, que é aí de Goiânia, ela falou um negócio, eu fiquei aqui pensando. Lembremos que durante as palestras espíritas dos centros, as equipes espirituais socorrem nossos acompanhantes desencarnados. Essa é uma caridade que podemos fazer, até sem saber que estamos fazendo. Olha que coisa interessante, né, Ivana? Exatamente. Eu vi esse comentário dela, achei muito interessante, porque a gente acha que está indo sozinho para o centro, né? Lembra que quando nós vamos, tem um monte que vai junto. E é muito bom, gente. Muitos daqueles que foram juntos nem voltam com a gente mais. Ficam por lá mesmo, olha que beleza. Porque os que não voltam conosco são aqueles que queriam nos prejudicar, que de repente, né, são tocados no coração, são conduzidos pela espiritualidade para outros planos. Então, é muito importante. É uma caridade que a gente faz com os desencarnados, mas que nos beneficia enormemente, né? Sem dúvida. Maravilhoso. Muito bom. A Lucelena é uma parceirona, está sempre nos ajudando bastante. É da família Prosa Espírita, fala boa, né? A gente tem tanto programa que a gente se confunde. E essa família é muito operosa, tem nos dado muita alegria. Ô, Quincas, meu irmão, eu vou deixar para você, quiser fazer alguma consideração, e depois a Ivana faz as considerações finais, né, meu irmão? Na minha consideração, é aquela de gratidão ao Pai Criador por mais um dia, por mais uma semana que começa, pela alegria de viver e pela esperança de nos tornarmos humildes. Porque quando nós conseguirmos sermos humildes, vamos deixar de ser orgulhosos. E o orgulho nos leva ao egoísmo. E o egoísmo é o pai, é a mãe de todos os vícios. É interessante, vamos fazer força para alcançar essa humildade. Mas eu queria, Wellington, dizer do fundo do coração, que momento bom, que alegria. E sempre que a gente tem a oportunidade de ouvir e ver a Ivana, não estou aqui rasgando seda, não. Ela trabalha com uma naturalidade tão grande, né? Que contagia, né? Que coisa boa, que Deus te abençoe sua família, tudo que você gosta, tudo que lhe faz parte dessa existência. Um beijo no teu coração, minha irmã. Ô, Ivana, antes das considerações, olha só. A Lucelena te apresenta uma pergunta, que ela é psicanalista e quer saber se pode ser voluntária no projeto Revivas, né? Nossa, com certeza, Lucilene, com certeza. Ué, então eu vou colocar meu e-mail aqui. Você podia colocar para o pessoal, que quem quiser, né, tiver interesse sobre o projeto da Revivas, ou mesmo mais informações sobre o Congresso, se precisar de apoio, de repente, né, para a vinda para Goiânia, a gente fica à disposição, tá? Também, Lucilena, se quiser ligar lá na federação, o pessoal passa também meu telefone, mas se você me mandar um e-mail, aí eu já te passo o número de WhatsApp, a gente já começa a conversar, tá? Vai ser ótimo. Excelente, ó, já vai estar espelhado aí na tela, ó.
Olha, e eu vou aproveitar, vou dar um spoilerzinho, para vocês terem ideia do que vai rolar nesse congresso, 39º Congresso Espírita de Goiás. Falávamos com a Cacá hoje. Cacá, a Ivana vai estar conosco hoje no Fala Boa. Aí ela disse assim, a chefa? Aí a chefa. Aí eu falei assim, vou te mandar o link, quem sabe você aparece lá. Wellington, vou fazer o possível. Gostaria muito de estar lá com vocês. Mas, olha, eu vou estar reunida com o Moacir. Nós estamos organizando um momento único com a criançada. Nós vamos aprontar uma baguncinha boa com eles. Então, gente, olha, vamos levar os nossos filhos, levar a criançada, né, Ivana? Porque vai ter um momento muito especial, né? Gente, é uma choradeira. No encerramento do congresso, as crianças se apresentam. Então, a Cacá compõe todos os anos, ela compõe uma canção para o congresso, de acordo com o tema do congresso, e as crianças cantam o encerramento. Esse ano, elas vão cantar 2 canções, e a Cacá é a grande maestrina desse momento, né? Ela que conduz a criançada. É sempre uma emoção tão grande que todo mundo cai no choro, né? É muito lindo a gente ver as crianças envolvidas, né? Com todo carinho se apresentando para os adultos. Então, olha, a Cacá Especial nos ajuda muito, assim como o Maurício Keller, que também sempre compõe uma canção para o nosso congresso. Está linda a canção desse ano. Então, gente, quem puder vir, não vai se arrepender, vai gostar demais. E, Wellington, eu já aproveito para agradecer a vocês pela oportunidade. Gente, é bom demais conversar com vocês. Quisera eu morar aí nesse Triângulo Mineiro para estar pertinho de vocês, para a gente poder se encontrar mais vezes, pessoalmente, para varar a madrugada conversando, que eu também adoro isso. É muito bom, viu? Muita alegria, muita gratidão. Um abraço bem apertado para vocês. E a gente se encontra em breve, né? No céu. Sim, essa semana. Que bom. Fiquem com Deus, minhas irmãs e meus irmãos. Paz e bem para todos. Precisando de uma palavra amiga? A equipe de atendimento fraterno do Espiritismo.net conta com colaboradores capacitados para consolar, esclarecer e orientar, à luz da doutrina espírita, todos os que precisam da nossa assistência. O trabalho é realizado ao vivo e também via e-mail. Acesse www.espiritismo.net e saiba mais. Espiritismo.net. Gestos de amor que antecipam o futuro.